Estados Unidos está à beira de um colapso que ninguém te falou. Os Estados Unidos está com a maior dívida. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Vamos trazer as principais manchetes hoje desse grande tarifaço aí do Donald Trump. Será que o Donald Trump vai acabar com a economia no mundo? Ou vai salvar a economia no mundo? Ou vai salvar só a economia americana e o resto do mundo todo vai perecer? O que vai acontecer? Bem, eu vou deixar algumas direções aqui do que pode acontecer. Não sou vidente, mas a gente estuda muito para saber a que ponto o Donald Trump vai levar todas essas decisões de tarifar o mundo inteiro. E a gente já tem a primeira manchete aqui, em primeira mão. Trump eleva a taxação da China para 125% e reduz de 75 países para 10%. Tá, professor Serra, mas e o Brasil? Onde é que o Brasil entra nisso? Cara, o Brasil, ele não deu muito pio, não chiou muito, e isso foi bom, porque o Trump, ele tarifou mais aqueles países que reclamaram, né? Então, como o Brasil não reclamou tanto, acho que nem deu tempo o Lula nem sabe disso. Alguém avisa o presidente, por favor, alguém avisa o Lula que o Brasil está sendo tarifado em 10%, porque o documento chegou lá nos Estados Unidos de que o Brasil impõe 10% de tarifa. E como Donald Trump trouxe essa tarifação recíproca, ou seja, ele tarifou igualmente países que tarifam os Estados Unidos em 40%, ele devolveu tarifa de 40% para esses países. Países que tarifam os Estados Unidos em 30%, ele devolveu 30% de tarifaço. E o Brasil chegou lá na Casa Branca, nas mãos do Donald Trump, que o Brasil tarifa só 10% dos Estados Unidos? Bem, foi o que chegou lá, mas não é só isso. Mas tudo bem, valeu, porque ele devolveu só 10% de tarifa pra gente. Então, tudo bem, Lula, ninguém avisa mais o Lula, vamos nos fazer de mortos, para ninguém reclamar mais, todo mundo se finge de morto, morreu o assunto, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Na economia mundial, a gente sabe que os Estados Unidos, ele manda. No exército mundial também, guerra, os Estados Unidos manda, é a polícia. A gente chama que os Estados Unidos é a polícia do mundo, né? Tem conflito na Europa, os Estados Unidos vai. Tem conflito no Iraque, os Estados Unidos vai. Tem conflito no Afeganistão, os Estados Unidos vai. Então, os Estados Unidos sempre se metendo em tudo. E o Trump, nada mais, nada menos, está trazendo promessas de campanha. Ele falou MAGA. Esse foi o grande slogan, tem até o bonezinho lá, MAGA, Make America Great Again. Não sou muito bom de inglês, mas quer dizer, vamos tornar a América gigante novamente. E é isso, os outros presidentes dormiram enquanto China e outros países tarifaram os Estados Unidos, e agora a dívida dos Estados Unidos é 39 trilhões, a dívida interna bruta dos Estados Unidos. E o Donald Trump precisa fazer algo. Os Estados Unidos está à beira de um colapso que ninguém te falou. Os Estados Unidos está com a maior dívida. Vou colocar aqui na tela. Enquanto estava a dívida nos anos passados, mas chegamos a 36, 39 trilhões. Muita dívida. E o que acontece? Algo precisa ser feito para salvar a economia dos Estados Unidos. Segunda manchete. Virou o Brasil? iPhone Pro Max poderá custar R$2.300. Para quem não sabe, o preço de tabela, o preço que sempre foi lá o padrão do iPhone Pro Max, que é o iPhone mais chique, mais caro de todos aí, $900, $950. Era o preço mais alto do iPhone. E com esse tarifaço todo, ele pode mais que dobrar. Por que, professor, o iPhone vai ficar caro? Cara, se o iPhone for para $2.300 dólares nos Estados Unidos, ele vai chegar aqui no Brasil a R$10.000 novamente. Ah, mas já tava R$10.000. Beleza, mas o iPhone 16, R$10.000 na semana do lançamento, né? Agora os iPhones mais antigos vão poder chegar a esse preço, talvez. Né? E isso é o grande tarifaço. Por que isso acontece, professor? Porque a maioria das fábricas da Apple estão na China. E com esse tarifaço da China, ou seja, todos os produtos que voltam lá para os Estados Unidos vão receber essa tarifa e o preço tende a subir. Fora o tarifaço que o Donald Trump colocou sobre alguns minérios, né? Sobre o ferro, sobre o aço. Então tudo está com tarifa extra lá nos Estados Unidos e isso promete uma grande inflação dos preços aí
para os Estados Unidos nos próximos anos. Outra matéria, com tarifas de Trump sobre o Vietnã, tênis da Adidas. Quem gosta de usar os Adidas, os Nikes, quem não gosta, né? Todos nós gostamos, exceto Coreia do Norte, Cuba e Venezuela, que são os menos... brincadeiras à parte, os países onde menos a globalização chega, né? Nós temos aí, com tarifas de Trump sobre o Vietnã, tênis Adidas e Nike devem ficar mais caros nos Estados Unidos. Imagina, os Estados Unidos era a grande meca do consumismo, né? A gente comprava, a gente não, porque eu nunca fui nos Estados Unidos, um dia eu vou lá, mas os americanos compravam tênis, ou compram ainda, né? Tênis a $30, $40, imagina você chegar aqui no shopping da sua cidade no Brasil, eu vou pegar esse Adidas aqui novo, R$30. Uau, que sonho. Mas agora o americano vai pagar um pouco mais caro aí nos tênis, porque todos esses países estão sendo super tarifados pelo Donald Trump. Tá, professor Serra, mas qual a loucura do Trump está fazendo isso? Ele quer arrecadar para tentar diminuir essa dívida interna de 36 trilhões que os Estados Unidos está devendo, e ele quer também fazer com que essas empresas elas retornem para o território americano. Sendo assim, o dinheiro que é investido na China ou no Vietnã ou da Ásia, onde a mão de obra é mais barata, essas empresas elas vão voltar para os Estados Unidos para elas empregarem americanos lá dentro do território americano e pagarem impostos americanos, fazendo com que a receita americana arrecade mais, entendeu? Então, essa aqui é o ponto principal da jogada de Donald Trump. Então, ele pode acabar com a economia nos Estados Unidos ou ele pode salvar a economia dos Estados Unidos. Então, vamos torcer muito para que os preços não subam e que Donald Trump consiga, sim, ter sucesso, porque todo mundo sai ganhando. Última manchete que eu separei aqui. Tarifas de Trump podem aumentar preços dos carros em 25% no EUA, com impostos mais caros para importar bens do Canadá e do México. Montadoras prevêem valores mais altos para veículos naquele país. Então, pessoal, algo que é tão acessível hoje nos Estados Unidos é comprar um carro. Qualquer pessoa nos Estados Unidos hoje pode ter um carro com $600. Eu estava vendo um documentário, aqueles documentários que o pessoal reforma carro, eles compraram um carro simples, normal, o carro andava, não tinha risco, não tinha batida, nada. Eles compraram $600 o carro. Imagina você aqui no Brasil, vou ali comprar um carro por R$600. Qualquer americano que trabalha 1 mês, 2 meses, compra um carro. $600, $700, claro, um seminovo ali usado, de 5 anos, 6 anos de uso, mas é um carro que está andando, é um carro que está bonito, está com a pintura em dia ainda. Então, preços acessíveis na grande meca ali do consumismo, que é os Estados Unidos, talvez possam estar com os seus dias contados. Então é isso, pessoal. Eu trouxe essa breve análise aqui sobre o tarifaço de Donald Trump. Será que a América vai para o ralo de vez? Vamos sofrer uma grande recessão ou ele vai salvar os Estados Unidos? Opa, se você chegou até aqui é porque esse vídeo fez sentido para você. Eu sou o professor Serra e eu quero te trazer análises da geopolítica aqui nesse canal. Muita informação. Então ajuda o nosso trabalho, te inscreve aqui e vamos juntos construir esse conhecimento. Obrigado.